Selic em 15%, Ibovespa na máxima histórica e o dólar batendo 5,30. O que isso muda na sua carteira? Vem comigo que eu vou te mostrar. Nessa semana, nós tivemos o Copom mantendo a Selic em 15%, o IPCA saindo um pouco mais abaixo do que a expectativa, o Ibovespa batendo máxima histórica e o dólar recuando. No vídeo de hoje, eu vou traduzir todas essas notícias para você em decisões práticas para os seus investimentos, sem complicação. O meu objetivo é que você tenha liberdade financeira com uma carteira que respeite o seu momento. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos às notícias da semana. O Copom manteve a Selic em 15% e reforçou uma pausa mais longa. Bom, isso quer dizer que o juro vai ficar alto por mais tempo. A gente vai acabar jogando essa decisão mais lá para frente. O mercado espera que seja entre março e abril do ano que vem. O IPCA 15 de outubro desacelerou para 0,18%. Em 12 meses, bateu o próximo aí de 4,9%. Então, esse é um sinal bem positivo. A gente já estava esperando que o IPCA viesse mais fraco nas outras amostras, né? Então, tendo o IPCA 15 aí com uma queda, isso é bem importante. Isso vai afetar também justamente a decisão que eu acabei de comentar, que é a decisão de Selic. O Ibovespa fechou a semana em 154 mil pontos, renovando o recorde de fechamento do dia 5/11. A gente teve aí um recorde de bolsa, né, muito motivado por entrada de capital estrangeiro e, a princípio, ao que tudo indica, né, a gente tem bons indicadores para que essa alta de Ibovespa continue acontecendo nos próximos meses. O dólar andou de 5,40 para perto de 5,33 ao longo da semana. Então, essa notícia também, né, tem muito a ver com a entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil. Quando entra mais dinheiro aqui, a tendência é que o câmbio ele fique mais baixo, né, porque tem mais dinheiro entrando do que dinheiro saindo. Então, foi um movimento que vem bem em linha com a notícia anterior, que é de Ibovespa mais alto por conta dessa entrada de capital estrangeiro. Bom, e agora vamos ver como é que isso vai afetar os seus investimentos diretamente. E óbvio que isso vai depender também muito do seu objetivo, né, de como que a sua carteira está estruturada hoje. Mas o primeiro ponto é que os pós-fixados continuam sendo muito interessantes para quem quer manter principalmente dinheiro de curto prazo, para maior liquidez. A Selic batendo 15%, né, e com essa notícia de que ela vai ficar nesse patamar por um período mais prolongado, reforça que você vai ter boa rentabilidade nesses ativos que são atrelados à Selic ou à CDI, principalmente, como eu comentei, para curto e médio prazo. No caso do IPCA, a gente tem taxas bem altas saindo nos últimos dias, tanto de tesouro quanto de crédito privado. Essas taxas mais altas você pode carregar elas por mais tempo na sua carteira, aproveitando aí uma proteção do seu poder de compra, ou você pode fazer também o que a gente chama de marcação a mercado. A marcação a mercado, ela é uma marcação dos ativos ali que você tem em carteira, que acontece principalmente em IPCA e pré-fixado. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu já expliquei o que é a marcação a mercado e se você ainda não sabe, você pode dar uma olhada lá. Se você quiser suavizar essa marcação a mercado dos ativos que você tem em carteira e carregar por mais tempo também esses ativos, você pode trabalhar com vencimentos de escadinha, por exemplo, um vencimento para 2029, outro para 2035, outro para 2045. Isso vai te ajudar a você ter menos marcação a mercado dentro da sua carteira, né? Lembrando que quanto mais curto o ativo, menos marcação. Quanto mais longo o ativo, mais marcação. No caso dos pré-fixados, eu particularmente tenho dado preferência para vencimentos até 5 anos. Isso porque, mesmo com a projeção de baixa de taxa de juros a partir do ano que vem, a gente tem um período eleitoral, né, onde vai expandir muito provavelmente os gastos públicos, e em 2027 a gente vai ter uma questão fiscal mais delicada para resolver. Então é difícil ainda, é muito incerto para a gente alongar demais o prazo desses pré-fixados, mesmo com as taxas pagando valores muito mais altos do que a gente via há algum tempo atrás.
Lembre que investir é um jogo de longo prazo. Você precisa levar em conta o cenário futuro para tomar boas decisões e saber também que pode ser que as coisas mudem no meio do caminho. Então a sua carteira precisa estar preparada para isso também. E aqui também cabe falar sobre risco. No mês passado a gente teve algumas empresas entrando em recuperação judicial, o que movimentou bastante o mercado de crédito. E a minha dica aqui é: dê preferência para Tesouro Direto, ativos com FGC ou empresas que tenham um bom rating de crédito. Nada de correr risco desnecessário nesse momento. Falando em risco, os juros mais altos não impediram o rally da Bolsa e essa semana foi a prova disso. A Bolsa sempre busca precificar as coisas antes delas acontecerem. Então esse movimento de perspectiva de taxa de juros mais baixa a partir do ano que vem, aliado à questão do IPCA, da inflação vindo um pouco mais baixo essa semana, ajudaram nesse movimento de alta da Bolsa. Mas nós precisamos levar em conta também que tem muito mais motivo externo do que motivo interno para essa subida. Com a queda dos juros americanos, o fluxo de capital estrangeiro indo para países emergentes se intensificou. E essa subida da Bolsa é um movimento puxado quase que exclusivamente por entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil. Esse fluxo tende a ser mais especulativo. Isso quer dizer que alguma notícia ruim ou deterioração no nosso cenário, principalmente fiscal, pode acabar levando esse dinheiro embora. A Bolsa ficou muito tempo sem subir. Então a gente teve aí as empresas crescendo lucro, crescendo receita e o preço de mercado não acompanhou esse crescimento das empresas em si. E por isso a Bolsa está barata há muito tempo. Então parece que a gente deve ter algumas alegrias para os investidores de Bolsa, pelo menos no curto prazo. E se você não tem capital em Bolsa, calma que ainda dá tempo. Quando a Bolsa está na máxima, a gente fica com dor de cotovelo por não ter entrado antes. Então uma dica é, não compre na máxima, mas não espere voltar a 130 mil pontos de novo para que você possa iniciar suas compras. Esse viés de ancoragem é muito comum e ele pode fazer você deixar de ganhar muito dinheiro. Foque em setores mais resilientes. Utilities eficientes, consumo defensivo, bancos bem capitalizados são boas opções para você alocar nesse momento. Setores mais cíclicos como varejo, construção civil e educação tendem a ter uma boa rentabilidade nesse movimento de baixa de taxa de juros. Mas leve em conta também que eles são setores mais cíclicos, então eles acabam tendo um risco maior a depender aí de como vai se movimentar a curva de juros. Se você for colocar esses setores mais cíclicos na sua carteira, lembre de colocar um percentual menor do que você colocaria desses setores mais eficientes. Se você tiver uma ação que subiu demais no curto prazo, não tenha medo de rebalancear sua carteira. Lucro bom é lucro no bolso. E com o câmbio mais baixo, será que vale a pena investir lá fora? A resposta é depende. O câmbio é volátil, então não invista pensando em curto prazo. Uma exposição mais tática, pensando em 5 a 10% da carteira em ETFs ou em fundos que tenham exposição cambial, pode ser uma alocação interessante para proteger a sua carteira. Num contexto geral, quando você for construir a sua carteira, tome cuidado para não alocar tudo em pré-fixado de longo prazo. Isso pode acabar travando a sua carteira e, como eu sempre costumo dizer, as melhores taxas não vão aparecer em um único dia. Você precisa fazer isso ao longo do tempo, com paciência e pensamento de longo prazo. Cuide também com a concentração da sua carteira. Diversificar é muito importante para te dar mais rentabilidade e segurança. Mas também não pulverize os ativos a perder de vista. Ter muitos ativos em carteira pode dificultar o controle, você não vai conseguir acompanhar todos os ativos ou todas as empresas. Isso pode acabar te entregando uma rentabilidade muito próxima do mercado e aumentando o seu risco. Independente do cenário, você precisa ter clareza de quais são os seus objetivos. E investir o seu dinheiro com estratégia é o caminho mais curto para a liberdade financeira. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.